Bom, boa noite pessoal, a gente dá início a mais uma live. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para confirmar se o som tá bom, se a imagem tá boa. Boa noite Marcos Vinícius, meu amigo, espero que você esteja bem, a família esteja bem. Vocês podem só alguém me confirmar, por favor, se o áudio e o vídeo estão tão bons? Só para iniciar. Olá, boa noite, Luciana Souza. Por gentileza. Boa noite, Roberto Fioril. Só me confirma se o áudio e a imagem tá boa, alguém, por favor. Boa noite, Lucas Garcia Simões. Boa noite, Adriana Cerqueira Nascimento. Aí, o Marcão me confirmou. Áudio e vídeo estão ok. Boa noite, Alina Gabriela Berlinga. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Mais uma live em que a gente propõe esse caminho, propõe falar diretamente com o munícipe de São Caetano do Sul. Muita gente reclama que não tem tempo, não tem muito acesso aos vereadores, que os vereadores também não têm disponibilidade ou que deveriam criar novos canais de comunicação. Então isso é uma inovação do meu mandato. É um canal que a gente sempre que possível faz uma live para escutar vocês. Porque diferente de muitas pessoas por aí, sem generalizar, a gente não tem rabo preso. Então eu não tenho medo de pergunta e não tenho medo de me posicionar. Então qualquer tipo de pergunta, de problema na cidade, crítica, sugestão, enfim, qualquer forma de interação que vocês tiverem, fiquem à vontade para falarem comigo. Inclusive o Antônio Melo, boa noite, Antônio, perguntou aqui se essa live é de prestação de contas ou podemos inserir sugestões. Antônio Melo, a ideia é exatamente essa, para que a gente possa interagir. Eu tenho 2, 3 temas aqui que eu quero falar um pouquinho antes de iniciar a live e abrir para perguntas, mas a ideia é sim, é interagir com vocês. Boa noite, Edna. Boa noite, Leandro Caldeira, Aline Copini, Eunice, boa noite. Boa noite, Tiago. Tiago, vou segurar sua pergunta e eu vou começar aqui falando algumas coisas. Pessoal, primeiro eu gostaria de iniciar mencionando que eu estou a partir de hoje, contando de hoje, eu vou ficar 15 dias de licença, principalmente pela oportunidade para aqueles que ajudaram a coligação, a importância daqueles que formaram o time de vereadores e que me ajudaram a conquistar o mandato. Então, é de praxe, não é uma regra, mas nós normalmente nos licenciamos alguns dias durante o mandato para que o suplente possa assumir. No meu caso é o Luiz Carlos, uma excelente pessoa, que tenho certeza que durante essas 2 semanas na Câmara Municipal vai desempenhar um excelente papel. E vou aproveitar esses 15 dias para resolver também um monte de coisa, alguns assuntos pessoais, de ordem pessoal, que quando eu estou no mandato na Câmara, eu me cobro tanto que eu acabo não conseguindo. Então vou pôr algumas coisas em ordem, dar oportunidade para aqueles que me ajudaram a conquistar o mandato e vamos tocar em frente. O primeiro tema que eu gostaria de falar aqui hoje com vocês é sobre a troca de direção das escolas municipais. Pois bem, eu acho que muitos devem saber, recentemente nós tivemos uma troca de secretariado. A gente tinha a secretária Janice à frente da Secretaria da Educação e hoje nós temos o secretário Fabrício. Como eu vi essa troca? Eu vi ela com bons olhos, pois eu acho que pior do que estava não dava para ficar. A Secretaria de Educação no quesito organização, inovação, comprometimento, para mim estava deixando muito a desejar. Então o Fabrício, um perfil técnico, a gente aposta aí que ele consiga trazer uma melhora para a Secretaria. Vou falar sobre o assunto troca de direção das escolas, em que eu consigo tecer aqui um elogio a ele e depois também uma crítica sobre uma luta que os pais e mães estão sofrendo na nossa cidade.
Então, pessoal, desculpa, o que aconteceu? Nós estamos no meio do semestre do ano, e no meio do semestre do ano, com a troca da Secretaria de Educação, nós tivemos a troca de, acho que se eu não me engano, mais de 20 diretores de escola. Para quem conhece um pouco de educação, um pouco de sala de aula, eu não sou técnico no tema, não sou professor, mas tento me aprofundar, estudar bastante o assunto, totalmente antipedagógico você pegar diretoras, a diretoria de escolas, no meio de um semestre e simplesmente com um estalo de dedos você trocá-las sem nenhum tipo de diálogo com a sociedade, sem nenhum tipo de diálogo com a comunidade escolar, com os alunos, com os pais, com as mães. Então há uma ruptura muito perigosa quando existe essa troca sem nenhum tipo de adaptação, de período de adaptação. Existem crianças, só para vocês entenderem, que vão a determinadas escolas, principalmente as crianças pequenas, e elas confiam tanto no diretor ou na diretora que só vão para a escola por causa deles. Porque os diretores estão aí há 5, 10, 15 anos, há vários mandatos à frente das escolas, reconstruindo, reconduzindo a política educacional de dentro para fora das escolas. A gente tem o costume de dizer que muito da política educacional das escolas tem a ver com o perfil do diretor. Então, quando você tem, durante anos, um diretor, uma diretora naquela escola, e no meio de um semestre você faz uma troca abrupta, você pode causar danos sérios, psicológicos, pedagógicos, morais, enfim, nas crianças e no relacionamento ali com os pais, etc. Então, para mim, uma bola fora, muito fora dessa secretaria. E o que aconteceu? Nós tivemos uma vitória. Os pais e mães da escola Senador Flacker, no bairro Fundação, se uniram para tentar fazer o retorno do diretor, que é muito querido, os pais, as mães gostam muito do diretor. Então eles se uniram e num movimento muito bonito, muito legítimo, muito organizado, conseguiram, com auxílio aí daqueles que se colocaram à disposição, e eu fui um deles, coloquei o meu mandato à disposição, conseguimos fazer o retorno do diretor. Oportunidade em que até na tribuna, muita gente fala, o César só critica. Não, se vocês puxarem na tribuna, eu elogiei a postura e a tratativa do atual secretário, elogiei a postura do retorno do diretor, e após isso, muitas outras escolas e pais e mães tentaram se mobilizar para ter o retorno do diretor ou diretora. Por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui, mas são várias escolas. O Gaia e o Fortunato Ricci. Fortunato Ricci, que é aqui na Barcelona. Gostaria aqui de parabenizar o movimento Comunidade Escolar dos pais e mães do Fortunato Ricci e do Gaia. Fizeram abaixo-assinado, procuraram um diálogo na Secretaria de Educação, foram atrás do secretário, foram atrás de diretor, foram atrás de tudo que vocês possam imaginar. Então eu queria dar os parabéns para um movimento legítimo e ordeiro, que foi o movimento dos pais das escolas que estão tentando fazer o retorno dos diretores. Infelizmente, nós não conseguimos. Infelizmente, os pais e mães não conseguiram ainda fazer o retorno nem do diretor do Gaia, nem do Fortunato Ricci, nem de outras escolas que estão nessa luta. E aqui agora eu vou opinar. É muito triste para São Caetano do Sul, com o histórico que nós temos de educação, o histórico que nós temos, né, de respeito com os munícipes, com os pais, com a comunidade escolar. É muito lastimável, é lamentável a gente perceber esse tipo de inflexibilidade com os pais e mães que nada mais são do que representantes dos próprios filhos. Os filhos têm voz, os alunos têm voz, e a voz está sendo propagada através dos pais, que não estão satisfeitos com as trocas. Não existe absolutamente nada político por trás, não existe absolutamente nenhum tipo de movimento político, é só a insatisfação dos munícipes, pais e mães que têm o direito de opinar
e tentar canalizar aquilo que eles acham correto na parte educacional dos seus filhos. Os pais e mães se organizaram, foram na Câmara, a gente, depois da sessão, os recebeu, colocamos a pauta de reivindicação, a mãe Juliana Guerra, inclusive, que encabeçou o movimento, falou tudo o que tinha para falar, de uma forma muito clara, muito concisa, e infelizmente a resposta que nós temos até então da Secretaria de Educação, baseada na Prefeitura, é que não haverá nenhum retorno. Então cabe agora a gente tentar lutar e pleitear, os pais e mães tentarem pleitear uma adaptação, pelo menos, desses diretores e diretoras que estão sendo retirados dos seus cargos sem nenhum tipo de audiência pública, sem nenhum tipo de conversa, de diálogo, colocados em outras escolas, tirando outros lugares de outros professores, enfim, uma bagunça que tem que se olhar. Aí o que eu não entendo é o seguinte: os pais estão insatisfeitos, os diretores novos que vêm estão insatisfeitos, os diretores que estão sendo retirados dos lugares estão insatisfeitos. Parece que satisfeito está só a Secretaria de Educação e a Prefeitura, porque não é possível essa inflexibilidade de conversa, de diálogo, sendo que todas as partes afetadas com essas movimentações estão insatisfeitas. Então fica aqui o meu repúdio a essa movimentação e o meu mandato continua à disposição para que a gente possa pleitear essas mudanças. Passando aqui para o último tema, antes de eu iniciar as perguntas, gostaria de falar também sobre o pronto-socorro, recém-inaugurado, um marketing maravilhoso, uma coisa maravilhosa, né? Abriram a UPA na frente, que é para atender quem vem de fora de São Caetano, o pronto-socorro ficou só para quem tem Sidicar, é morador de São Caetano, então tinha tudo para ser um filme com um final muito feliz. Mas infelizmente, por enquanto, o que eu tenho a falar também é lamentável, muita demora no atendimento, muita reclamação, gente de São Caetano preferindo ser atendida na UPA, porque a UPA tá, de repente, dependendo do dia, tá atendendo melhor do que o próprio pronto-socorro. Poucos médicos atendendo, um ortopedista para a UPA e para o pronto-socorro, chega a 2, 3 casos ali, são horas de espera. A UTI fica dentro da UPA, não tem UTI dentro do pronto-socorro. As ambulâncias também, tá uma bagunça aí com relação à ambulância. Até a gente teve um caso esses dias que viralizou nas redes. Problemas diversos dentro do pronto-socorro que basta você fazer 1 ou 2 visitas para entender quais são os problemas que estão lá. Vou dar um exemplo. Uma das vezes que eu fui no pronto-socorro, sistema caindo. Tanto que os atendentes não conseguiam sequer finalizar uma ficha de atendimento porque o sistema caía. E aí, pelo menos ao meu ver lá, não existia a opção de fazer a ficha em papel para dar o andamento nos atendimentos para depois passar para o sistema, porque os assistentes estavam com essa dificuldade. Então o sistema não está funcionando direito, falta médico, falta um monte de coisa ali que a gente está percebendo uma dificuldade muito grande para arredondar a nossa saúde municipal. E aí, junto com tudo isso, o que a gente tem? Obras coletivas de UBS. Várias UBS sendo fechadas ao mesmo tempo, simultaneamente, para serem reformadas. Ou seja, se nem o pronto-socorro ainda, que está reformado, está funcionando direito, imagina essas UBSs que, como todos sabem, e é regra na nossa cidade, e é regra 100% dos casos da nossa cidade, atraso nas obras, atraso nas reformas, atraso em qualquer tipo de construção, tudo atrasa aqui. Tudo, absolutamente tudo. Então são meses e meses e meses e meses que nós teremos nossas UBS fechadas. E são meses e meses e meses com um sistema paliativo de atendimento no Hospital São Caetano, que fica muito distante para muitos bairros que ficam sem a UBS. Por exemplo, a Corbeta lá na Prosperidade, enfim, na Fundação.
As pessoas têm que tomar 2 conduções para ir, 2 para voltar até a Rua Espírito Santo, né? Então vai ficar muito complicado, é um impacto muito negativo na vida das pessoas. Poxa vida, vamos reformar aquelas que realmente precisam, terminar essas reformas, entregar, passa para outras, né? Daí fica tudo embananado nesse meio, fica parecendo aí, acho que não, mas fica parecendo que existe um desespero em entregar obras públicas próximo à eleição. Espero que o eleitor esteja muito atento ao que esteja acontecendo, espero que o eleitor esteja acompanhando o que está acontecendo, porque São Caetano merece ser muito melhor do que está sendo, tá legal? Agora eu vou passar aqui para as perguntas, senão eu fico só falando, e o objetivo é escutar um pouco de vocês. Vamos lá, Tiago Catalani, boa noite, vereador. Obra de recapeamento asfalto parada na Avenida dos Estados, bairro Fundação. O senhor sabe o que aconteceu? Bom, Tiago, para variar, não tem essa informação. O Poder Executivo não abriu essa informação. Eu sei que as obras de recapeamento da Avenida do Estado ali, ao meu ver, já eram para estar concluída. Eles passaram lá, fizeram a raspagem ali próximo ao clube, ali no bairro Fundação, e já está há bastante tempo, ali bastante dias, semanas ali, aquela obra sem terminar. Eu vou tentar ir atrás dessa informação para te passar, mas eu espero realmente que não só finalizem, mas finalizem com qualidade, né? Porque o asfalto que estão fazendo na nossa cidade, a exemplo da Guido Aliberti, que eu gravei vídeo lá, foi uma obra que, assim que eles terminaram, recapeamento caríssimo lá, milhões gastos, assim que terminaram, cheio de buraco apareceu, já está tudo remendado o asfalto da Guido Aliberti, então não é isso que a gente espera. Eu acho que tanto o governo falha na fiscalização da empresa que está prestando serviço, assim como a empresa também está prestando um serviço muito ruim. É preciso analisar depois, eu estou fazendo esse estudo, do que está previsto na licitação desse recapeamento com o que está sendo entregue, para ver se o tamanho do asfalto está certo, se estão seguindo o edital. Tá certo, Tiagão? Valeu. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carlos Eduardo Muniz. Boa noite, Karina Simões, Eduardo Chus, Alexandre Risso, Camilo Oliva, João Paulo Oliveira, boa noite. Rosana, boa noite. Elizabeth, boa noite. Gislene Baeza, boa noite. Patrícia Geraldo Teixeira, boa noite. Silvia Buretti, Rosângela Polo, Tina Cardoso, Thaís Morales. Pessoal, outra coisa, se eu por acaso pular um nome ou pular uma pergunta, eu percebo que normalmente não é tudo que me chega aqui ao vivo. Depois que eu desconecto que eu vou ver que tinha coisas aí que não apareceram para mim, tá certo? Lilian Duarte, boa noite, César. Você tem alguma informação sobre a conclusão da obra de reforma da escola Oscar Niemeyer? Pois é, Lilian, acabei de falar de reformas na nossa cidade e a reforma da Oscar Niemeyer não seria diferente. A regra é reforma atrasada ou mal planejada, como você queira chamar. Ocorre que eu estou investigando essas obras para tentar entender os problemas por trás. E eu estou chegando à seguinte conclusão: não é problema dos prestadores de serviço, não é problema daqueles que ganham as licitações e que estão para prestar o serviço. É problema de um péssimo planejamento, de uma péssima peça licitatória, que não prevê o que deve, que não dimensiona o que deve. Aí quando a obra vai fazer, percebe que está faltando ali, não tinha parede dimensionada para ser pintada, para ser corrigida, estava faltando área, aí tem que fazer aditivo contratual, aí já viu, né, Lilian? Tudo fica atrasado, uma bagunça. E a Oscar Niemeyer é a mesma coisa. A incapacidade aí, principalmente daqueles que dimensionaram essa obra de reforma. Tenho até informações aí que essa reforma, quando terminar, vai passar pouco tempo e já vai estar bastante desgastada por outras questões estruturais lá dentro, mas nós vamos averiguar, tá bom? Márcia Rodrigues, boa noite. Lucas Augusto, boa noite. Adriana Lacerda, boa noite. Karine Varini, boa noite. Márcio Topfest, meu amigão, boa noite. Lidiane Vieira, boa noite. Ieda Souza, boa noite. Gostaria de conversar com o senhor. Depois a gente retorna, tá bom, Ieda? Márcio Topfest, boa noite. É o único vereador que de fato representa os munícipes. Márcio, eu acho o seguinte, e eu tô fazendo o meu papel. E estou tentando fazer ele da melhor forma possível. Se eu sei que tem gente que não pode ir
durante o horário comercial para a Câmara, que tem dificuldade de acesso ou que tem um problema no telefone. Eu estou abrindo mais esse canal para poder falar com os munícipes. Eu acho que é minha obrigação. Afinal, nós somos servidores públicos e tem muita gente que esquece isso por aí. Fábio Amiante, boa noite. Oliva 2020, obrigado, Fábio. Raquel Guedes, boa noite. Yolanda Rezende, boa noite, César. Elisete Maria de Santos, boa noite. Valderez, boa noite. Renata Alves, Fernanda Silva, boa noite. Deixa eu ver aqui. Antônio Melo. Eu gostaria que o senhor pudesse ver a iluminação no ponto de ônibus, ali na Estrada das Lágrimas, no Muro do Radialistas. Tá, já sei onde é. E que está um breu danado, trazendo falta de segurança absurda. Esse ponto é o primeiro ponto das lágrimas que manda o coletivo do ponto em frente ao fórum, tá certo, já sei onde é. A segunda é porque não derruba os muros daquela área verde da Luiz Cláudio Capovilla Filho, no entorno dos radialistas também. Use como local para caminhada. Algo mais útil para a população, ali só tem mato e lixo. Lembrando que não é onde tem a horta ou o comércio de plantas e flores. É próximo àquela que vai da Ângela Aparecida Radinha até o BS Dolores Macedo. Antônio Melo, excelentes apontamentos. Com certeza amanhã eu já vou estar endereçando as secretarias competentes. Vamos tentar pressionar e pedir para que eles resolvam essas demandas que você colocou aqui, tá certo? Muito obrigado. Maiara Davi, boa noite. Marcel Ganança, Maurício Pico, boa noite, Maurício. Maurício ficou meio chateado aí com a questão do Corinthians, que foi o nosso campeão aí, mas ele já deve estar melhor aí. Um abraço, Maurício. Pedro Pereira da Silva. Falta segurança nas escolas. Não podemos esquecer das tragédias que aconteceram. Ainda falta segurança nas escolas. Pedro, eu concordo 100% com você. As nossas seguranças nas nossas escolas estão falhas. Esses dias eu fui até a escola da USCS, em que tem muitos colégios lá alocados lá dentro. A própria Oscar Niemeyer, que está reformando, os alunos estão lá dentro. Então está um descontrole muito grande de quem entra e quem sai. Eu fui lá e entrei sem problema nenhum, sem ninguém me questionar ou pedir nenhum tipo de documento. E não é isso que a gente espera da segurança da nossa cidade. Eu já fiz várias indicações com relação a isso, tanto na parte externa, pedindo as rondas externas da GCM nas nossas escolas, principalmente nos horários de entrada e saída de alunos, mas também a parte interna das escolas também se conscientizarem que é principalmente obrigação delas fazer esse controle de quem entra e quem sai. Obrigado, Pedro. Daniele Alarcon, boa noite. Juliana Guerra, boa noite, César. Muito obrigado pela representação. Todos os vereadores deveriam apoiar os munícipes. Juliana, parabéns você pelo movimento que vocês organizaram para pedir o retorno dos diretores, não só da escola de vocês, mas de todas as outras. Parabéns. Só que é muito triste a gente saber que existe essa inflexibilidade e essa falta de diálogo. E que muitas vezes o que é conversado pelas pessoas que são escolhidas pelo nosso gestor do Poder Executivo, elas não dão ouvidos exatos àquilo que o povo realmente precisa e que o povo pede. Mas nós estamos aí. 2020 está aí. As eleições estão chegando e cabe a vocês, eleitores, principalmente, a analisarem o que está prestando na nossa cidade e o que não está prestando. Não é mesmo? Um abraço, Juliana, um abraço para o Marcel também. Elisa Prado, boa noite. Yara Martins. Ouvi falar que estão trocando os diretores por não serem concursados, isso é verdade. E os novos são concursados? Yara, já falei bastante sobre os diretores. Na nossa cidade não tem nenhum concursado, é tudo por indicação política. E é exatamente isso que a gente precisa mudar. Já tem um projeto na Câmara para que a gente tente fazer tudo sobre concurso, ou tentar trazer um novo modelo, uma nova discussão, porque realmente o cargo de diretor ficar apenas a critério de indicações políticas não dá. O chão de escola não está lá para ser utilizado para cargo político. Então isso já tinha que ter mudado há muito tempo na nossa escola. E infelizmente é mais uma das coisas que estagnaram e que não acompanhamos os outros municípios que estão em plena evolução. Odair Machado, boa noite, meu amigo. Daniele Arcon, estamos juntos, César, e não parem, a comunidade precisa ser ouvida. É isso aí. Parabéns, vereador. Obrigado, Valderez. Boa noite, Luan. Boa noite, Kelly Garcia, grande amiga. Regina Leite, com relação aos livros didáticos, como estamos? Então, Regina, pois é,
a gente tem ano após ano, impressionante, mas ano após ano, nós temos atrasos na entrega dos uniformes, né, o voucher, os valores dos uniformes, nós temos atraso na entrega dos kits escolares e também dos livros didáticos. Recentemente eu tive também no colégio da USCS, porque o pessoal lá dentro estava perdido com relação ao livro didático e a gente já está quase no final do semestre e muita gente utilizando livro emprestado, livro comunitário, esse tipo de coisa que a gente tem nas escolas por aí. Se você tiver uma escola específica que esteja passando por isso, passa pra gente que a gente vai cobrar, vai pra cima. Desculpa, doa a quem doer, tá certo, Regina? Porque realmente não dá para pagar de marketing, não dá para pagar de educação, exemplo, e não ter livro didático nas escolas, concorda? Eu concordo. Marli Borges Panato, boa noite. Marcel Ganança, tamo junto. Tamo junto, Marcel. Luiz Bragoni, boa noite. Carol Leste, boa noite. Marcos Vinícius Martinez. Meu filho já teve que mudar de escola devido ao G4. Depois, devido ao vendaval. E agora sua professora será retirada. É demais. O Marcos está falando aqui do Zio da Anatel. O Zio da Anatel que foi pego aí naqueles vendavais que nós tivemos. E a estrutura do Zio da Anatel foi muito afetada. E aí, parte da escola havia sido removida. Não havia a mínima condição de dar aula lá dentro. Parte da escola foi removida, alunos jogados para mais diversas escolas e bairros. E os alunos do G4, incrivelmente, estavam sendo mantidas na creche Zio da Anatel. Não tinha a mínima estrutura, chovia dentro, goteira, os pais ficavam desesperados quando começava a chover. A gente foi lá, cobrou. No outro dia, a Secretaria de Educação deu a opção para os pais escolherem outras escolas. Alguns do Zilda foram alocados, não é na Fortunato Ricci, é na outra. Me fugiu agora o nome. E aí a diretora que removeram do Fortunato Ricci, jogaram ela para essa outra escola, que eu não estou me lembrando agora o nome, me fugiu. E ela vai tirar uma professora que estava dando aula já, para ela pegar a sala de aula. Ou seja, tudo errado. É uma cadeia, é uma decisão tomada de forma muito errada que causa uma cadeia de consequências. Então causa consequência até na outra escola, que a diretora vai ser realocada, vai tirar a outra que já estava durante o semestre dando aula, de forma, todos os alunos gostando muito dela, para colocar a diretora do Fortunato Ricci para reiniciar um trabalho totalmente antipedagógico. Almir Vicente, boa noite. Helene Aquino. O Estatuto do Magistério diz que o cargo de diretor deveria passar por concurso. Por que isso não acontece? Liene, você está coberta de razão. Tinha que ser concursado ou algum outro modelo ser aplicado. Existem outros modelos também de sucesso por aí que a gente pode trazer por São Caetano. O que não dá é para você manter a indicação política no chão de escola. Escola é para ser feito tudo, menos política, né? Débora Stutz Fernandes, boa noite. Renan Gaspari, boa noite. Carol Lécio, não utilizei o PS, mas o Márcio Abraido melhorou muito, mais rápido e eficiente. Carol, ótimo, porque no Márcio Abraido fizeram a mesma coisa, só atendimento para munícipe com Sidicar. As crianças que não têm Sidicar, que são de fora, são atendidas hoje na UPA. Então a tendência era essa, era de melhorar, não só o Márcio Abraido, quanto o pronto-socorro Robert Sabin. Mas infelizmente, pelo menos o pronto-socorro não foi isso que aconteceu ainda. Por isso que a gente está na cobrança, eu vou lá, faço vistoria, toda semana estou lá para a gente saber quais são os problemas que precisam melhorar. Marisa Campos, boa noite. Daia Souza, boa noite. Bernadette Portela, boa noite. Vanderlei Cartacho, boa noite. Marli Borges, basta, o Aurico tem que sair, o povo tem que dar um basta. Marli, realmente o povo tem que entender o que ele quer para São Caetano. Né? O que não dá é para a gente ficar numa situação, vamos dizer assim, precária, baseado aí, aguardando e com receio de decisões jurídicas aí, da justiça, para decidir o futuro político da nossa cidade. Isso realmente não dá mesmo, tá certo? Silvio Novembrinho, 270 dias para a reforma do UBS Moacir Galina. Ih, Silvio, pode dobrar isso aí. Pode dobrar isso aí e você me cobra depois.
porque realmente eu acho difícil em 270 dias eles entregarem, porque a regra é o atraso da obra. Então com certeza vai ter algo lá que não foi planejado, não foi contemplado no edital, e eles vão ter que fazer aditivo e etc. Renan Gaspar 2020, estamos aí. Vanderlei Cartacho. Regina Leite, esta semana começarão as provas oficiais e os alunos ainda estão compartilhando os livros didáticos chamados consumíveis. É uma vergonha. É aquilo que eu falei. É aquela estrutura que falta. Estrutura básica, primária, que falta na educação. E quando eu falo que a gente tem que parar de viver de marketing, é exatamente isso que eu estou falando. Não tem como a gente estar há uma semana de iniciar as provas e os alunos estão aí revezando livros, sem poder estudar em casa, sem poder fazer anotação no livro, porque o livro também é bom porque a pessoa vai aprendendo e vai fazendo anotação. E quando o livro é dividido, você não pode fazer anotação no livro. Então, realmente é uma situação ruim. Ana Carolina de Oliveira, esqueceram do Zil da Anatel, uma creche com mais de 30 anos. Então, Ana Carolina, concordo com você. E a justificativa, quando eu levantei esse ponto na tribuna, o líder de governo falou para mim que a Zil da Anatel não é municipal e que o município não pode pôr dinheiro lá para reformar. Discordo, pois o Zil da Anatel já foi reformado e já foi reformado com dinheiro do município em gestão passada do atual prefeito. Então, o que a gente vê é o seguinte, falta vontade política. O Zil da Anatel está lá fechado, mais uma escola fechada por falta de zeladoria e falta de cuidado. Vamos ver até onde eles vão com essa irresponsabilidade. Daia Souza coloca ordem, César. A gente vai tentando, né, Daia? A gente vai tentando, pode ter certeza. Cláudia Galvão, hoje o Márcia Brado está um caos, demorado até 3 horas o atendimento médico. Então, depende do dia então, porque a gente teve um elogio um pouco mais acima hoje e agora uma crítica. Então é bom, eu vou dar uma passada lá, fazer uma vistoria lá também. E tudo que vocês tiverem de experiência também me mandem, que é muito importante eu saber o que está acontecendo. Carol Lécio, BS Dolores Macei está fechada. Telefone não funciona. Um caos para achar prontuário. Super concordo com o seu posicionamento. Você falou de prontuário, Carol. Tô cansado de receber reclamação de gente que é transferida, que vai do pronto-socorro, ou vai do OBS, que vai para o Maria Braga fazer exame, ou vai ser internado, chega lá, não tem prontuário, não mandaram prontuário, aí a família tem que voltar para procurar prontuário, aí ninguém acha prontuário. Então, realmente isso que você está falando condiz com a verdade. Vanderlei Cartacho, você tem meu apoio, obrigado, você também tem o meu. Maria José de Melo, é isto mesmo, estive lá hoje, está uma calamidade, muita gente para ser atendido, então voltei para casa. Olha o absurdo e não é a primeira que me falou isso. Voltou para casa porque devido ao caos instalado no aparelho público. Muita gente me falando que o atendimento piorou do que estava antes da reforma. Eu fiquei assim pensando, eles pegaram o mesmo tamanho de pronto-socorro que a gente tinha, o mesmo tamanho, dividiram em 2, né, fizeram uma UPA para atender gente de fora e deixaram um pedacinho, quando eu falo pedacinho, é pedacinho mesmo, porque a maior parte é da UPA, e deixaram um pedacinho para o pronto-socorro para atender munícipe. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser o pronto-socorro maior para atender nosso munícipe? A UTI não tinha que estar dentro do nosso pronto-socorro? As ambulâncias não tinham que estar saindo do nosso pronto-socorro e não da UPA? Eu preciso entender ainda como que está essa funcionalidade. Porque eu sei que a UPA tem dinheiro federal, o PS é municipal. Então tá difícil de eu conseguir compreender como que eles estão operacionalizando tudo isso. A única coisa que eu sei é que não tá legal, tá ruim. Fernando Barbosa, boa noite. Renan Gaspar, 2020 é logo aí. Eleitor tem que estar atento no que está acontecendo no cenário político do município hoje. Exatamente, Renan. Nós não temos que ficar esperando decisão judicial para tirar qualquer tipo de político do poder. Assim como acontece em Brasília, no estado, no município, a gente tem que fazer o trabalho na urna. Então o eleitor tem que estar atento para aquele político que não está trabalhando conforme deveria, que não está rendendo conforme deveria render, que não entende que está para servir o povo e não é vice-versa. Porque eu vejo muito político que acontece o seguinte, o cara é eleito,
E aí ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Então, por exemplo, o prefeito manda um projeto impopular para a Câmara, ou o governador manda um projeto impopular para a Assembleia Legislativa. O cara, ao invés de escutar o povo e ver o que o povo quer, não, ele vota de acordo com o governador, ou de acordo com o prefeito, ou de acordo com a convicção dele, e não escuta, ele não faz de acordo com o que o povo quer. Isso é um absurdo, porque nós estamos eleitos aqui para servir, para escutar vocês. E aí, quando existe esse tipo de posicionamento, as coisas se invertem, tem alguma coisa errada. Rafael Reis, boa noite. Primo Munir, boa noite. Vilmara, boa noite. Márcia Barbosa Puri, boa noite, amiga. Maria Cleuf, boa noite. Odair Machado Moraes. E os valores das reformas? Quem fiscaliza isso? Odair, boa pergunta. Os valores das reformas. Então, como acontece uma reforma hoje? Por exemplo, das UBSs, que estão aí, reformas em torno de 300 mil, 350 mil reais, que é um dinheiro muito grande. A prefeitura faz uma licitação, lança uma licitação, as empresas vão lá no dia, entregam suas propostas comerciais e, em teoria, o mais baixo valor ganha a licitação. Ocorre que a fiscalização disso no dia a dia é extremamente difícil de ser feita, porque eu tenho que pegar o edital, ver tudo que está previsto no edital, acompanhar a obra para ver o que está sendo feito na obra, ver se está sendo utilizado o material específico naquela obra que está no edital. E, na verdade, nós temos, por exemplo, só na cidade no último mês, pelo menos de 15 a 20 reformas em andamento, não mais que isso, de 20 a 30 reformas pelo menos em andamento. A gente perde aí, eu perco, 15 dias, 20 dias conseguindo fiscalizar uma obra. Então, quando viu, aquilo ali já virou uma bola de neve gigantesca. Aí entra os órgãos de fiscalização externa, que é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, em que quando a gente pega aí um atraso, uma denúncia, a gente leva até eles, para que eles possam, na análise global das contas do município, entender o que está errado, o que não está, e fazer os devidos apontamentos. O que eu puder fazer, eu faço. O problema é que o volume de reforma, o volume do que sai no Diário Oficial, com o que eu consigo realmente fiscalizar, demora muito. Até porque, para eu ter os documentos, você vai ver contrato, licitação, não tem no Portal da Transparência, que, para variar, nosso Portal da Transparência é uma porcaria. Tá faltando muito para ser um Portal da Transparência respeitoso com o munícipe. Aí não tem lá. Aí eu tenho que entrar com pedido de informação pela Lei Federal de Acesso à Informação. Pelo menos 15 a 20 dias, pelo menos, para aqueles documentos, se eles entenderem o pedido, chegarem na minha mão devidamente. Então só aí eu perco praticamente um mês para conseguir as informações para tentar fiscalizar. Esse é o meu dia a dia, é o dia a dia dos vereadores que fiscalizam e que acompanham os passos do Executivo. O Portal da Transparência realmente, se fosse uma ferramenta adequada e respeitosa, seria uma baita ferramenta para a gente fiscalizar, mas não é isso que acontece. Vladimir Ana Paula, boa noite. O que achou do serviço do viaduto do bairro Fundação? Então, o serviço eu preciso olhar e preciso conversar com as pessoas técnicas e engenheiras. No primeiro momento eu achei um serviço assim, vamos dizer assim, para inglês ver. Eles pegaram as dilatações, né, os espaçamentos, encheram de asfalto, deram uma raspadinha, encheram de asfalto e cobriram. Eu estava esperando uma reforma estrutural, que é outra coisa, né? Porque daquele jeito que eles fizeram, com mais dilatação, e depois esfria e volta, com algumas dilatações que a gente possa ter, aquilo lá vai rachar tudo, vai arrebentar tudo de novo, né? Então o que eu esperava, o que eu pedi ali era uma reforma estrutural. Vamos acompanhar e ver se isso vai ser feito ou não. Antônio Carlos Pitarelli, boa noite. Thelma Conceição, boa noite. Elisa Prado, o asfalto lisura, como disse o vereador, que é aqui no bairro Oswaldo Cruz. Elisa Prado. E outra coisa que a gente percebe é um monte de ruas e avenidas importantes na nossa cidade que precisam ser recapeadas. Tem uma rua, eu esqueci o nome dela, uma rua pequenininha, uma descida, que ela é atrás da empresa de ônibus VIP. E ela é de paralelepípedo ainda. Os ônibus descem ali, se tiver garoando ou chovendo, eles
cruzam o cruzamento sem conseguir frear. Um perigo para dar acidente ali. E eu peço desde o começo do mandato o recapeamento, uma rua pequenininha, e tá lá, de paralelepípedo. E eles fazendo um monte de serviço em ruas que a gente não precisa nada de asfalto e outras tudo esburacadas por aí. Parece que não tem ninguém vendo, parece que ninguém passa de carro. Parece às vezes que o pessoal do Poder Executivo falta andar um pouco na cidade, sair um pouco de gabinete. Júlia Ondei, parabéns César. Vilmara, boa noite meu querido amigo, vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer, Vilmara. Nossa parte eu vou fazer, pode ter certeza. Tereza Marano, boa noite vereador. Rita de Cássia, boa noite Rita. Fernando Barbosa, boa noite vereador. O que fazer com os vizinhos barulhentos que não têm noção de sociedade e mandam chamar a GCM porque dizem que não dá em nada? Essa denúncia não atende fácil adiante de algo? Boa noite. Fernando Barbosa, o problema do ruído e da perturbação do sossego é algo que eu brigo desde o comecinho do mandato. Porque hoje a nossa fiscalização ela é ineficiente e eu vou te explicar por quê. Nós temos aí em torno de 2 a 3 fiscais que fazem esse trabalho de fiscalização, não só nas casas, como principalmente nos comércios. Só que desde o começo do mandato existia uma portaria, que eu não sei se foi revogada, mas até então existia uma portaria que acabava com a hora extra dos funcionários públicos, até por economicidade. E realmente valia a pena naquele momento. Ocorre que o fiscal, o barulho, a perturbação do sossego, na sua grande maioria das vezes, se dá à noite. E o fiscal não está à noite para pegar o decibelímetro, que é o aparelho que eles sabem manusear, e auferir o barulho para aplicar as multas administrativas que nós temos em lei. Então, a nossa Guarda Civil não tem o curso, não pode usar o decibelímetro. Quando você liga para a guarda, ela vai até o local, comparece, pede para a pessoa baixar o rádio, baixar o volume. Quando ela virar as costas, a pessoa aumenta de novo. A única forma de levar essa pessoa até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência é se você, o denunciante, a hora que a GCM encosta no local, o denunciante vai junto e fala que quer proceder até o DP para fazer o boletim de ocorrência. Se o denunciante não vai até o local, não tem como fazer essa ocorrência no distrito policial para depois buscar até a esfera jurídica com esse documento que embasa bastante o problema. E aí, a GCM não está no estatuto que ela pode usar. Ela não é treinada para isso. Eu já pedi para o estatuto ser alterado. Eu já pedi para o Poder Executivo enviar uma lei prevendo essa situação. Mas o Poder Executivo, até hoje, desde o início do mandato de 2017, está dando de ombros com relação a esse problema. Então nós temos aí... Olha, eu chego a dizer que a reclamação de perturbação de sossego e barulho e tudo mais, e a paz pública, eu creio que seja... Não, se não for a maior, uma das maiores reclamações do nosso município. E hoje a gente tem uma prefeitura que não fiscaliza e parece que não quer mudar, porque a gente tem saída, tem projetos que a gente pode aprovar para que melhore essa questão da fiscalização. Vou continuar pressionando. Santo André já está à frente da gente, São Bernardo à frente, todas as cidades já estão à frente. Ali em Santo André, é só a gente lembrar da Figueiras, a Rua Figueiras, como ficava nos bares à noite. Hoje está tudo muito mais ordeiro, porque eles fizeram operações atrás de operações para regularizar aquilo lá, e não é o que a gente vê em São Caetano, infelizmente. Antônio Carlos Pitarelli. Boa noite, você tem ideia de quando o novo Agite será entregue? Bom, Pitarelli, assim como eu discordo e não tenho informação de quase tudo na pasta do esporte, que nossos clubes estão largados, o esporte está largado, eu também não sei te dizer quando o Agite vai ser entregue. Eu já tentei buscar essa informação e não consegui. Ocorre que é uma reforma que já foi passada de gestão para gestão, não foi essa gestão que iniciou na gestão passada, veio verba federal para terminar aquilo, e por vários motivos que a gente não sabe os quais, isso não foi finalizado. Agora nós temos lá um movimento, você pode perceber que tem um movimento lá,
a passos de tartaruga. Pode ser que seja mais uma obra entregue perto de eleição, viu, Pitarelli? Pode esperar por isso. Provavelmente será uma obra entregue em época de eleição, sendo que é uma obra que já poderia ter sido entregue há muito tempo, e nossos atletas poderem estar muito melhores treinados num local adequado, mas infelizmente, pelo que eu percebo, é que vai ser mais um dos pacotão das reformas de eleição, de palanque eleitoral. Dirce Alves, boa noite. Tereza Marano, Elisa Prado, Julia Ando. Vamos ver a pergunta da Julia Ando. Boa noite a todos. Gostaria de saber se o vereador participa das reuniões do Conselho Municipal da Saúde. Gostaria que o vereador pesquisasse as verbas federais ou estaduais recebidas pelo município. Não seria esse o motivo de tantas reformas simultâneas, meio que na urgência, para cumprimento de prazos de contratos? Como estão os contratos da saúde? Os vereadores têm conhecimento das prioridades? Vamos lá. Vamos uma a uma. Então, ela mencionou primeiro, a Julia Ando mencionou primeiro, que talvez esse fechamento e essas reformas todas... Pera só um segundinho. Tá. Tá. Então, a pergunta aqui da Julia Ando é referente à questão das reformas simultâneas. Se isso por acaso não é uma verba federal e tudo mais. Juliano, desculpa, mas pode ser a verba que for. Pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. Você ter a obra coletiva e fechamento simultâneo de um monte de UBS centralizando no atendimento em um local na Rua Espírito Santo, prejudicando toda a comunidade que precisa do atendimento no município, para mim está errado. Realmente está errado. E por que não começou então essas reformas desde o início do mandato? Por que não pegou essas verbas, buscou essas verbas desde o início do mandato? Então, para mim, desculpa, não existe justificativa que vai me fazer concordar que é correto fechar um monte de UBS para reformar, reformas que todas vão atrasar por justificativa de verba que é daqui ou dali. Para mim, não justifica. Como estão os contratos da saúde? Bom, os contratos da saúde eu acabo fiscalizando eles através do Diário Oficial e através do Portal da Transparência. Infelizmente a gente não tem nem um quinto de acesso ao que deveria, e eu acabo fiscalizando de forma completamente extemporânea, utilizando, como eu disse agora há pouco, a Lei Federal de Acesso à Informação, em que demora pelo menos 20, 25 dias para aquilo talvez chegar na minha mão o que eu pedi, para ver se está tudo completo. De repente eu tenho que pedir mais documento para complementar, tenho que pedir mais coisa, tenho que pagar, né, porque eles cobram ainda a Xerox mais caro do que qualquer local que vive de lucro disso. Eu tenho que pagar, então dependendo dos contratos, são contratos grandes, não é difícil de eu ter que pagar 300, 400, 500 reais para ter os contratos, e isso causa um impacto muito grande na fiscalização. Então muita gente acaba achando que é fácil, que deveria acompanhar, deveria fiscalizar. É uma caixa preta, e nós, para conseguirmos acessar as informações, é muito difícil, demora muito tempo. Quando viu já passou, quando viu já tem outra coisa importante, já tem uma votação de contas reprovadas para votar, então o negócio é complicado. Então poucas pessoas nessa fiscalização que eu estou fazendo, fica muito difícil de pegar tudo. A questão você perguntou também do Conselho de Saúde, se eu frequento ou se eu não frequento. Frequento quando é possível, porque realmente são muitos compromissos, mas eu como vereador, Júlia, eu não preciso frequentar um conselho para conseguir fazer o meu trabalho de fiscalização, porque eu faço ele dia após dia no meu gabinete, via Diário Oficial. E tem outra, às vezes que eu participei também do Conselho de Educação, vi muito puxa-saco da gestão, vi também pessoas também que às vezes vão com alguma intenção política por trás, e aquilo acaba virando um palco de tudo, menos informações importantes para aquilo que eu devo saber para fiscalizar. Então é importante ir, quando dá para ir vou, mas não é a minha prioridade, tá? Minha prioridade é a fiscalização que eu faço dentro do meu gabinete. Carla Regina, boa noite. Kelly, boa noite. Dona Penha, o que você me diz sobre esse recadastramento eleitoral? Quem fez biometria precisa ir novamente ao cartório eleitoral? Não, Dona Penha, quem já fez a biometria não precisa, tá? Tá fora do recadastramento. E o recadastramento é sempre uma burocracia que é complicado.
você pode ter aí, pode ser que os cartórios eleitorais não consigam atingir as metas e a gente tem uma eleição com menos eleitores. Menos eleitores, menos representatividade. Menos representatividade, mais o curral eleitoral que alguns políticos têm na mão vão representar no meio do todo. Então pode sim ser algo negativo caso os cartórios não consigam atingir as metas de recadastramento. Muito importante fazer o recadastramento. Se puder agendar, agenda. Se não der para agendar e quiser ir direto, só ir direto, porque a lei prevê pelo menos um guichê para atendimento de quem for sem agendar. Só levar o comprovante de endereço, os últimos 3 comprovantes de endereço, RG, CPF, que você vai conseguir fazer o seu recadastramento rapidinho. Cida Matias, boa noite. Sandra Salatini, boa noite. Valquíria Félix, boa noite. Márcia Puri, boa noite. César, parabéns, está atento aos problemas da cidade. Márcia, é aquilo lá. Eu acho, minha opinião, que os políticos em geral deveriam usar mais essa live, esse canal, para falar com os eleitores. Alguns não usam porque não querem, outros não usam porque devem usar outras ferramentas, mas a gente percebe que tem pessoas que não usam também porque tem algum rabo preso e tem algum medo de repente surgir uma pergunta e de repente desagradar alguém no que for falar, né? Então a gente está aqui, olho no olho, o que tem aqui que vocês mandam eu falo, eu respondo, e eu acho que tem que ser assim, porque afinal de contas, o Poder Legislativo não é o órgão fiscalizador, então nós temos que fiscalizar, doa quem doer, e falar as verdades, doa quem doer. Adriana Lacerda, vereador, você tem algum projeto para empregos para nós munícipes? Adriana, emprego é uma situação complicada. Nós estamos com aí, mais ou menos 13 milhões de desempregados, sem contar os informais. É uma situação difícil no país inteiro. Uma recessão econômica, uma crise política, crise dos poderes. Tudo isso afeta os investidores, a balança comercial. Tudo isso afeta o nosso dia a dia, que impacta no emprego. O que São Caetano precisa fazer que não está fazendo? Mas aí não é competência do vereador, é competência do Poder Executivo. O que deveria ser feito é o seguinte: o que está sendo feito para atrair novas empresas para cá? Taxa do lixo está atraindo empresa? Não, não vai atrair empresa, vai afastar. Aumento do IPTU vai atrair empresa? Não, vai afastar. Então nós temos que investir em infraestrutura, entender que a vocação do município é trazer empresa de serviço, porque nós não temos mais espaço para grandes indústrias, e fazer um investimento de infraestrutura e fazer a secretaria desenvolver projetos que atraiam essas empresas para cá. Enquanto isso não for feito, nós vamos continuar tendo a fuga das empresas do grande ABC para o interior, para outras regiões, que conseguem fazer esse trabalho de atração muito melhor que nós. Nós já fomos reconhecidos como a cidade da industrialização, como a cidade dos atrativos para as empresas, e nós estamos prestes a ser reconhecidos como cidades em que não conseguem segurar a empresa, da fuga das empresas das cidades. Então realmente precisa de uma política muito séria de atração de empresa e de investimento em infraestrutura, para que as empresas possam ter interesse de vir para São Caetano do Sul pagar seus impostos aqui. Francisco Barral, boa noite. Lene Oquino, e os AVCBs das escolas? Lene, os AVCBs já foram fruto de denúncia para o Ministério Público. Eu já fiz requerimento de informação, eu já cobrei na tribuna, eu já fui para o jornal, tudo que você possa imaginar. Então está tudo hoje judicializado e a Secretaria e a Prefeitura tem prazo curto para conseguir resolver tudo isso. Hoje te digo que não tem, a maioria não tem das escolas, e digo mais, a maioria dos próprios públicos da saúde, o BS, os hospitais, não tem também. Então é realmente uma responsabilidade. Espero que eles consigam se mobilizar num curto espaço de tempo para resolver essa questão dos AVCBs. Kelly Garcia, parabéns, César, pelo trabalho que vem executando e pela vontade que tem de realizar cada vez mais, sempre ouvindo atentamente a população. É a nossa obrigação, Kelly. Pessoal, o que eu não li, deu já 1 hora de live, acho que até mais. O que eu não consegui ler e responder, a gente vai fazer, eu vou responder uma a uma depois que a gente finalizar. Podem mandar também questionamentos inbox, pode ligar, pode questionar, o que vocês quiserem. Nós estamos à disposição. Eu acho importante, para finalizar essa live, dizer que
eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês porque o nosso trabalho está incomodando demais. Eu estou sofrendo retaliações de tudo que é esfera. A minha família também sofre alguns ataques. E nunca as pessoas que querem fazer mal vêm elas mesmas falarem o que pensam. É sempre com fake news, é sempre com mentira, é sempre com jornal falso, é sempre com o boca a boca na rua falando um monte de mentira, entendeu? E a única arma que eu tenho são vocês. A única arma que eu tenho hoje por fazer aquilo que vocês desejam que o político faça são vocês mesmos, que estão aí, que podem me defender, que podem me ajudar, podem falar bem do nosso mandato, podem trazer pessoas, trazer problemas, trazer projetos, trazer ideias. Então eu preciso de vocês. Então a gente tem aí, nós não temos máquina na mão, nós não temos jornais nas mãos, nós não temos canais de comunicação nas mãos, nós temos o Facebook, nós temos a verdade e nós temos aqueles que acompanham nosso trabalho e gostam dele, dividindo, enfileirados ao nosso lado para nos defender, tá certo? Então, uma boa noite, espero que tenham gostado da live. Oi? Espero que tenham gostado da live. A gente vai fazer elas com regularidade, mas independente disso, a gente fica 100% à disposição, tá bom? Um abraço e uma boa noite a todos. Ixi, peraí aqui.